Bom dia, turma! Nós vamos acompanhar agora a explicação da aula 32 de língua portuguesa do 8º ano. A aula 32, ela traz como conteúdos o gênero, mapa conceitual e o hífen, onde é apresentado alguns casos de uso do hífen. Bom, em primeiro lugar, o que seria um mapa conceitual? O mapa conceitual é esse gênero textual que ele é apresentado em forma de gráfico. Ele não é um texto, digamos assim, normal, como o Soldadinho de Chumbo, que nós lemos no começo do ano, né? Que tem várias páginas de texto, né? A folha ocupando a folha toda. O mapa conceitual, ele é totalmente o contrário. Ele é um texto, porque ele traz uma mensagem, traz informações, porém, ao invés de eu escrever ele todinho, esses conceitos, de forma bem escrita, eu apresento eles em forma de gráfico, certo? E quando que eu uso um mapa conceitual? Eu vou usar um mapa conceitual quando eu quero organizar algum tema, algum conteúdo, alguma ideia, algum assunto. Então, eu quero colocar esse tema de forma organizada, hierarquizada, esquematizada aqui no papel, para quando eu olhar esse assunto, esse tema, esse conteúdo, eu ver de forma bem organizada certinho o que ele significa, quais conceitos são relacionados a ele, certo? O mapa conceitual, ele tem alguns elementos que compõem, né? Porque assim como a professora disse na aula 31, né? Cada gênero textual ele tem uma forma de ser apresentado. Um conto, como o Soldadinho de Chumbo, ele é escrito de determinada forma. Uma receita culinária tem uma determinada forma. Um poema tem uma determinada forma de escrita. O mapa conceitual tem essa forma aqui, que seria o quê? Essas formas geométricas aqui, essas caixas de texto, as setas que vão ligar, né, os conceitos que se relacionam entre si e as frases explicativas. As frases explicativas elas vão fazer esse elo de ligação aqui entre o tema, o assunto principal e as outras coisas que estão relacionadas à questão principal, certo? E o mapa conceitual funciona assim. Eu sempre parto de uma questão principal que seria o que? Um tema. Aqui no caso é a Terra. Então, a Terra, o que eu posso dizer da Terra? Ela faz parte do sistema solar. Então, olha só puxei uma seta aqui e liguei, ó, Terra, sistema solar. Coloquei a frase aqui, ó, faz parte do, né? Terra faz parte do sistema solar, né? O que tem no sistema solar? Sol, cometas e planetas. Então, sistema solar formado por Sol, cometas e planetas. Então, basicamente, isso aqui é o mapa conceitual. A professora trouxe aqui para vocês um exemplo que nós fizemos no começo do ano, na época do nivelamento. Lembram desse gráfico que a professora passou no quadro quando nós estávamos trabalhando com as classes de palavras? Então, isso não dá para dizer assim que é um mapa conceitual organizado igual esse apresentado aqui na trilha de aprendizagem, mas já é uma forma de organização. Então, o que a professora fez aqui? Nós estávamos trabalhando com as classes de palavras e aí eu relacionei, né, quais são as classes de palavras? Substantivo, interjeição, conjunção, né, e coloquei todas em volta aqui nos balõezinhos, relacionei eles com setas, aqui coloquei cores, né, fizemos bem colorido, bem bonito. E daí assim, a professora quis colocar um exemplo de substantivo, exemplo de interjeição, conjunção. Aí, ao invés da professora puxar uma flechinha e colocar num outro balãozinho, coloquei no balão aqui do conceito, até por questão assim de não ficar muito grande, né? Caber na página do caderno de vocês, ok? Eu vou chamar a atenção de vocês aqui na folha aqui da trilha da aprendizagem, nas características do mapa conceitual, quando vocês lerem ali, ó, palavras, frases de ligação. Então, está dizendo o quê? Que as frases de ligação, elas são tão concisas quanto possível e normalmente contém verbo. Quando eu digo que normalmente contém verbo, significa o quê? Que não é uma regra, não é obrigatório o uso do verbo. Normalmente se usa o verbo,
certo? Bom, quanto ao mapa conceitual seria isso. Aí a segunda, na sequência, nós temos as regrinhas de uso do hífen. Então é trazido aqui 6 regrinhas de quando eu uso o hífen. Quando nós estamos falando dessas regras de uso, é utilizado aqui em todas as regras a palavra prefixo. Então, nós vamos só relembrar o que é a palavra prefixo, tá? Prefixo é essa palavrinha que vem antes aqui da outra. Então, assim, nós temos a palavra anti-inflamatório. Anti-inflamatório é uma palavra composta, ou seja, ela é uma palavra formada por duas palavras. É 2 palavras formando uma só, certo? Então, essa palavrinha que eu acrescento aqui antes da palavra principal, ela se chama prefixo. Prefixo por quê? Porque vem antes, ó, vem pré, ela é pré-palavra, prefixo, ok? O prefixo, ele não é considerado assim uma palavra, ele é uma unidade linguística e ele tem significado, né? Ele se junta a outra palavra para modificar o significado dela. Exemplo, inflamatório tem um significado. Se eu acrescentar o prefixo anti, eu deixo a palavra inflamatória com o sentido contrário. Ela não é, aqui é inflamatório, se eu coloco o anti, a palavra deixa de ser inflamatória, certo? Então, esse é o prefixo. A primeira regra aqui do uso do hífen, então, diz assim, quando o prefixo, né, termina com uma vogal e a palavra inicia com a mesma vogal, eu vou usar o hífen para fazer a separação. Olhem o exemplo: anti-inflamatório, anti-inflacionário, micro-ondas, micro-organismo, certo? A terceira regra, ela vem no mesmo sentido, só que nós não estamos falando de vogais, nós estamos falando de consoantes, mas a regra é a mesma. Se a palavra terminou, se o prefixo terminou com uma consoante e a palavra iniciou com a mesma consoante, eu também vou usar o hífen para fazer a separação. Ó, interregional, subbibliotecário, usou o hífen. Super resistente, usou o hífen. Ok? A segunda regrinha está dizendo o quê? Que eu vou usar o hífen, ó, emprega-se o hífen diante de palavras iniciadas com H. Ó, anti-higiênico. O higiênico começou com H, então eu uso o hífen. Pré-histórico, por que tem o hífen? Porque histórico começa com H. Extra-humano, por que tem hífen? Humano é com H, mesma coisa super-homem. A outra regra aqui está dizendo a respeito dos prefixos além, a quem, bem, ex, pós e recém. Com esses, diante desses prefixos aqui, a gente sempre vai usar o hífen. Então, tem vários exemplos aqui, ó, além-mar com hífen, a queimar, recém-nascido, sem terra, vice-diretor, bem-humorado. A última regra é com o uso do advérbio mal, certo? Então, quando eu vou usar esse advérbio como prefixo e a segunda palavra começar com H ou com vogal, no caso aqui humano e intencionado, aí eu vou usar hífen, só nesses casos. Mal-humorado, com H, mal-intencionado, vogal, mal-educado, segunda palavra com vogal. Então, nesses casos aqui eu também vou usar o hífen, ok? Então, para nós finalizarmos aqui, para o vídeo não ficar tão longo, vamos lá para as atividades da aula 32. Então, nós temos aqui, ó, a primeira atividade, aula 32, primeiro exercício. Então, sobre mapa conceitual, marque a alternativa incorreta. Então, vocês vão ler as alternativas aqui, vão ver aqui não está muito de acordo. Lembrem da palavra normalmente que a professora chamou a atenção de vocês, certo? A questão número 2 e a questão número 3, se tem mais uma ainda na outra página. Não, são só essas aqui mesmo. Então, a questão 1 e a questão 2, elas são referentes ao uso do hífen. Professora, arrumar aqui.
Isso. Então, olhem só. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta a regra que explica o uso do hífen em palavras como interregional, subbibliotecário e superresistente. É só vocês voltarem ali um pouquinho na folha de vocês já vão ver, tá bem clara a regra. Então, vocês vão escolher qual alternativa que está explicando esse uso do hífen nessas palavras aqui, tá? Olhem aqui, ó, tá? Como que a palavra termina e como que o prefixo termina e como que a palavra começa. A questão número 3, vocês vão apenas marcar X aqui ou na alternativa sim ou não. Por exemplo, aqui, ó, né, o que está dizendo? Informe se a junção dos prefixos e das palavras a seguir necessitam do hífen. Então, micro-ondas precisa usar hífen? Se sim, marquem no sim. Se não, marquem no não. Ok? Pessoal, bons estudos para vocês. Assistam as videoaulas e se ainda ficar alguma dúvida, podem procurar a professora. Abração para todos vocês.